Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Não, tu não fez uma seleção? Porra, não fez o testezinho aqui? Não fez a entrevista anterior. Não passou naquela... Ó, estamos no ar já estamos no ar há horas. Tá, larga esse celular aí que nós não somos jovens, nós não vamos ficar mexendo em celular aqui. Só quem pode... Quero abrir aqui, cara. O PS, tu trouxesse um convidado hoje que não sabe quem foi o Breno Melo? Então, Não sei. Não, PS. Barba, cabelo e bigode, pela segunda PS. vez tem um convidado aqui que não sabe quem foi Breno Melo. O primeiro foi o Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro. Dono da Bamboletras. Aí nós perguntamos, ele disse, não, porque eu sei a escalação, que eu sei isso, que eu sei aquilo. A escalação da seleção tchecoslovaca de 52. Aí Tchecoslováquia é ótimo. Aí nós perguntamos para ele, não, 52, né? 52 é Grande time. Tchecoslováquia. Aí nós perguntamos para ele quem foi Breno Melo, ele disse, Breno Melo? Não sabia, né? Agora traz um convidado aqui que não sabe quem é o Breno Melo. Não sei. Vamos dizer para ele quem foi o Breno Melo. Joaquim Terra. Começa... Não, tu vai... Começa a mão. Tu começa mal a tua participação. Pergunta pelo Vevé, Vevé que não conhece o Vevé. Vevé. Vamos ver o Vevé. segundo teste. Já era um gandula. Quê? O Gandula tá chutando. Tá chutando, velho. Ao Botinho. Gandula que tinha no Santo Antônio, lá do Povo Novo. Eu... É que jogava melhor que os caras que jogavam, mas não tinha Não, dinheiro esse pra é outro chuteira. Vevé. E esse trio final, Albotino, Pedro e Bedel. Bah, esse aí eu já vi falar. Não conhece o Badanha? Não, ele não sabe nem quem é o Bedeu e o Só Bedeuzinho. amanhã. O Badanha. Que time jogaram simultaneamente Bedeu e Bedeuzinho? Isso foi no Pelotas. Não, no Cruzeiro de Porto Alegre. Não, foi no Pelotas. E Você no acertou. O primeiro lá no Pelotas. No Pelotas. Aliás, Não, no esse- Farroupilha, não esse foi ele- no Pelotas. Não, no Pelotas. Os Esse conheci. ele copiou Os ali. conheci, os conheci. Ele tinha uma cola. Qual é, Não, esse eu os conheci. quais eram- Cheguei a jogar contra um deles quando eu tinha qual era a 17 posição, anos. qual era a posição de cada um deles? Bedeu e Bedeuzinho. O Bedeu era meia e o Bedeuzinho era atacante. Era meio campista e Não, Bedeuzinho. mas que lado? Meia que lado? campista, nunca existiu. O Bedeuzinho, naquela época... Ponto esquerdo, tinha um. Naquela época tinha um que era ponta esquerda do Pelotas e o outro era meia. meia-campista é uma palavra meio-campista. nova que não se Eram usava dois na época. jogadores. Aliás, o Pelotas teve um grande meio-campista que veio jogar no Grêmio e aí acendeu o Bedeu. Né? Bom, vamos Cléo. dar nota 6 para essa resposta. Olha, Mas o Albotino, Pedro e Bedeu, tem outro Bedeu? Não, nós vamos dar 6 para o convidado, independente do que ele venha falar durante o resto do programa. Sabe quem foi José Badanha e Heitor? Ele não sabe quem é Breno Melo. E o Tibica? É imperdoável. E o seu Não, Gomes? Fica tem uns 15. E o seu Gomes? por favor, mestre. Vamos parar, né? Não, por vamos favor. começar de novo. Mestre. Dá o então prefixo. vamos começar o prefixo. Dá o prefixo. Começar pelo prefixo. Tu lembra aquela gíria, dar o prefixo e sair do ar? Isso. Então, Aqui nós somos tricabeçudos, a gente dá o prefixo e continua no ar. Então vai lá. A primeira rádio web do Brasil, com barba, cabelo e bigode, com a apresentação do mestre Marino Boeira e o pós-scriptum. Não por acaso eu mesmo. Tá? Antigamente eu não era o pós-scriptum. Tu era o subordinado. Eu era o subordinado, mas post-scriptum é uma coisa mais luxuosa, né? Porque post-scriptum... Sofisticado, psicodélico. Não, post-scriptum tem importância. Em latim? É sempre alguma... além de ser escrito em latim, é sempre alguma coisa que alguém esqueceu de dizer. E Ele ele lembrou. acrescentou na hora certa. Eu, na verdade, gostei muito. Eu acho que eu vou adotar... In limine. Esqueceu? In limine, tu falou isso. Data vênia. Data vênia. Explique, por favor, mestre, ao nosso convidado. Explique, não, voltando à informe. cultura latina, Informe necessária quem no foi momento. Breno Melo, onde jogou, o que fez, o que aconteceu com a vida de Breno Melo. Por favor, Breno nosso Melo. convidado, senhor Joaquim Estou Terra. atento, estou atento. Atento. Vamos começar com a característica do programa. O Renner de 1954, O campeão gaúcho. Renner de 1954 é o prefixo do Do barba, Conheci cabelo e seu bigode. N, eu só conheci Valdir, seu N. Orlando e Paulistinha. Bonzo, Léo ou Gago e Olávio. Olávio, presta atenção. Olávio.
Pedrinho e Breno Melo, Juarez, Enio Andrade e Joeci. E o Breno Melo depois fez o que na vida? O Breno Melo era um negro bonito Muito bonito. e foi convidado pelo Vinícius de Moraes a ser o intérprete de uma peça que virou filme, Orfeu do Carnaval, cara. Escrita pelo Vinícius de Moraes. O Breno Melo saiu daqui do Renner, jogou no Renner de Foi 54. campeão. Depois de jogar no Fluminense, foi quando ele foi descoberto lá no Rio pelos expertos, lá, os procuradores de talentos. E o filme foi premiado em Cannes, né? Orfeu da Conceição, Orfeu do Carnaval, Orfeu Negro, coisa linda. com aquela atriz americana, mas Pass Down. Barba, cabelo e bigode. Sabe tudo de cinema. É cultura absoluta, Cultura aplicada absoluta. ao futebol. Agora, em seguida, nós vamos ter que fazer um delta aqui e rapidamente explicar para ele quem foi o Vevé. Contar para ele, não é explicar. Não, contar. explica. Vevé. Mas explica certo. Não, é que nós temos uma rixa aqui nas internas. Na minha, Richa com X, né? É, com X. Não, ele pensa que... Não, Richa é o governador do Paraná lá. Esse é outro. Esse é com CH. Esse é, não, mas esse é Richa com X. Que tu é fã do Richa lá. Não, senhor. Não, É. já botou no Richa. Me inclui fora dessa. Tá bem, bom. tá, deixa eu ver, Vamos te perdoar pela tua ignorância a respeito do Breno Melo e vamos te tirar fora do Richa aí. É Richa com X. Richa com X. Nós dois aqui há uma disputa interna e que a gente, historicamente, ainda precisa esclarecer de onde veio o Vevé para o Internacional. Se do Floriano ou do Veronese. Do Veronese. Ele sabe quem é o Veronese? Veronese e Veranópolis. Não. Que fracasso! Dá o prefixo e tira do ar o programa. Mas, Vamos começar de novo. Terra. Eu conheço futebol da Zona Sul, cara. Não. Espera aí, eu gargantei aqui pro mestre. Nosso convidado vai fazer o programa Sabe tudo. brilhar, sabe tudo. Não sabe quem é o Vevé? De onde é que veio o Vevé? Tu vai me dizer que tu não sabe do que era originário, de onde é que surgiu o nome Veronese. Fábrica de gaita, cara. De Esteio ou de onde é que é? De gaita. É de Canoas? Famosa. Esteio? Sanfona. O Sapucaia. É, Sapucaia, Esteio ou Canoas? É por ali, né? É por ali, né? Menina, E eu conheci o Lançu. Não, mas Lançu é do teu tempo, não é do tempo do Vevé, cara. Vevé veio jogar no Veronese. Então nós temos uma disputa aqui que até hoje o mestre garante que Vevé veio do antigo Floriano para o Inter. E eu digo que veio do Veronese. Mas na verdade. Floriano veio o Chameguinho, Toruca. Toruca não veio do Floriano, cara. Toruca veio do Aimoré. O Toruca não era do Floriano, Zaque? Não, Toruca é do Aimoré. Complicado esse programa. Aquele time. Não deu certo, não deu certo. Não, deu o certo. cérebro time do Aimoré, que tinha o Chameguinha de meio. Chameguinha jogava no Floriano. O Floriano. E o Toruca foi zagueiro naquele ano. O Toruca era do Aimoré. Mas sim, pode ter jogado no Aimoré. Jogou no Floriano também. Com o Beiço. Com o Beiço. Não, o Beiço sim, o Toruca não. O Toruca não jogou no mesmo ano do Chameguinha. Sim, porque eu vi jogar em grande. Qual é o ano que o Chameguinha brilhou? O ano do Chameguinha brilhou 63, 64. 61. Mas o Chameguinha... Chameguinha fazia dupla com o Vevé. Mas o Vevé, qual é a característica do Vevé? Como é que o Vevé se apresentava? Eu acho que Joaquim Terra, nosso convidado, Barba... Não sabe do Vevé. Cabelo e bigode, eu acho que ele é do Chaveco. Aí ele, Chaveco, Chameguinha, tem uma coisa aí. Richa, o governador. Ele não sabe como é que jogava o Vevé. Característica do Vevé era inconfundível. Quando ele entrava em campo, todo mundo sabia que era o Vevé. Era calvo ou não era calvo o Vevé? Não sei. Que posição jogava? Nunca vi jogar. O Vevé era o D'Alessandro da época. Nunca vi jogar. Tu é professor, Eu não sei, mas eu sou... E os livros de Você está história? aprendendo conosco aqui. Não. Todo mundo aprende um pouco aqui. Tu nunca leu a Eu revista? vim aqui aprender também. Ele é modesto, ele é modesto. Tem Ele é essa modesto, essa qualidade. Nunca lê essa Explica revista. para ele como é que o Vevé jogava. Nunca lê essa revista Gol Do Avelini. do Avelini? Um pouco li o Avelini, até uma Então, pessoa muito legal. o Avelini conta essas... E é comunista, inclusive. Tem esse defeito. Comunista é o pai comunista. do Avelini. Ah, o O pai. velho Meu Avelini, João Avelini. Avelini. Velho João grande Avelini, amigo. que falava que rádio não era rádio, devia ser rádia. Isso. E rádio era o receptor. Foi o precursor E rádio da... era... Foi o pai dele? Foi o pai dele que dele. lançou. Pô, mas então nós temos que trazer o Avelini para entrevistar de novo. Ele é meio chato, Ele né? é. Ele é Mas amigo, É um mas... grande amigo. É amigo. grande trazer o amigo. filho, né? Sim. O pai já morreu. Não, o José Avelini. O filho do O João. dono da Filho do revista João. Gol. Filho do João. Sim. Filho do Muita João. gente boa, Que é um ambos. chato.
Não sei, tu está dizendo. Muito gente Não, eu boa. estou enchendo o saco Agora, dele só. O velho João Avelini era um mestre. O Avelini é João Avelini. João Avelini e a Ari Saldanha. Que Ari Ari Saldanha? Saldanha era primo do João Que Saldanha. Ari Saldanha? Era o João Saldanha. Não, o João Saldanha era o jornalista. Ah, o tinha Ari Ari Saldanha Saldanha. era um primo do João Saldanha que andava sempre junto com o João Avelini, aqui de Porto Alegre, e que foi o cérebro e frase para um dia para uma pessoa que a pessoa chegou e disse assim, num debate, assim, tal, numa escola, assim, eu estou com um tremendo de medo de falar. Dizer ele assim, é a primeira vez que eu participo de um debate, uma senhora, assim, uma jovem senhora, e aí ele chega e diz assim... Mas ele sabia quem foi Breno Melo, né? E ele devia saber. Devia saber. E ele sabia, chega e diz assim, depois tu vai ter dificuldade de parar de falar, depois que tu aprender. É o caso do Pintaúdi. É o caso... É o caso do É o Pintaúdi. caso meu, do Pintaúdi, de tantos... Mas e como é que é a característica do Vevé, cara? Vamos deixar os ouvintes querem saber, né? Querem saber. Como é que o Vevé entrava em campo? Com o que ele... Vamos Entrava em campo esclarecer. fardado. Esclarece. O Vevé é meia esquerda, número 10. Era meio atarracadinho, assim. É. Ele era calvo ou não? Não sei. Glabro. Ele era galbro. Galbro. Galbro, é. Não conhecia o Vevé. Ele era galbro. É. Não sei nem- Sabia dessa? Não sabia. E Tu não sabe o que é galbro? Não sei o que é que Também não sabe o que é galbro? Não. Para um pouquinho. Tu tá de brincadeira conosco. não. Conosco, eu falei corretamente. Falou não falei conosco, com não nós. com nós. É. Com nós, com É que nós. esse programa, como é barba, cabelo e bigode, a gente tem o direito de falar com nós. Né, mas a gente falou conosco. Aliás, Papo de salão. Aliás, não é papo de salão. Nós vamos te dar uma dica aqui. Podes falar o que quiseres aqui na Menos. tudo que é palavrão e tal. Só tem 3 coisas que não são que a diretoria veta aqui. 3? 3. É. Não pode falar cu aqui. Cu não não pode. pode falar. Cu, não fale cu nunca aqui. Não, pode falar outros palavrões. Cu não. Cu não. Tá. E cu é sem acento no U, tá? Não pode falar nada a favor do Jair. Do Jair. A não ser o Jair do Inter. Jair, o príncipe, né? O príncipe príncipe pode. Já. O príncipe já. Tá. E o Jair, goleiro do Grêmio. Não. Eles podem falar mal. É jogo de cara grande, né? Era um nanico. Mas ajudou muito o Inter. Né? Ah, o Inter, tá bom. Isso foi boa. Achou a argumento Tá bom. razoável, tá razoável. E a outra coisa que eu não vou te pode dizer, não pode falar aqui, é veja bem. Veja bem, não. Já veio, é ótimo. Não, Olha, veja mas- bem, falar bem do Jair. O Jair, Esse aí, o ele não. Mas o Jair não era capitão do Inter. Não. Não, Ele era por favor. subordinado que nem eu, o mestre. Ele era Jair, tenente. não, mas peraí. O Jair. Há uma controvérsia. Os 2 Jaires, a quem está assistindo, Jaires. Não era o capitão. Jaires Jairzinho. foram subordinados. E esse que tá falando, aquele Vocês lá. estão falando aí? Não, O nós ele- não o- vamos falar nele, cara. Não é O pra ele não. falar. Ele não pode Ele falar não, nele. ele não. Tá. E o Jair do Inter era subordinado ao Falcão, ao Caçapava, ao Mário Sérgio. Ele foi O Carpegiani. um belo coadjuvante. Tá, mas e o Vevé? Como é que o Vevé... O grande coadjuvante daquele time, o cara que sustentava e era coadjuvante, era o Caçapava. O Jair era um jogador fundamental, um jogador campeão mundial. Como campeão mundial pelo Quando Penharol, né? Quando saiu do Inter. Pelo Penharol, né? E uma grande... A segunda. Quando se trata do Rio Camaquã para baixo, Mas que... a civilização é outra. Rio Camacuã Que pra baixo. confusão. O A Vevé civilização é outra. Vevé O não tem Vevé nada, nunca jogou no Claro, Camacuã. por isso que eu não conheço. Mas o Vevé, qual é a característica do Vevé? Como é que ele se apresentava quando entrava em campo? Não, A camisa com a gola levantada. Eu, por exemplo, me apresento sempre assim, ó. Com estilo clerical. botão fechado. tipo Clerical. padre, assim. Isso, sabe por quê? Isso é uma tendência. É uma homenagem ao padre Fontana de Encantado. Isso, o padre Fontana, que abandonou a batina. Abandonou a Manatina por recomendação do mestre. E depois se arrependeu. Nós começamos a falar aqui sobre o padre Então, ele Fontana. veio aqui no programa. Veio 2 vezes. E aí ele... Bom, vocês É que o padre Fontana vocês me tinha um problema. emparedaram. Explica para ele o problema do padre Fontana. O padre Fontana, tá? Lá de onde vem? De Encantado. Encantado.
Não era um padre encantado. Não. Também. Verdade. A terceira boa. Essa mais ou menos. Ele está aquecendo. Talvez ele vindo mais... tempo ele melhor. Não, talvez ele vindo mais uns 4 programas. Eu estou no ponto inicial. Aí eu fico... O tá Padre certo. Fontana... De Encantado? De Encantado, ele era uma exceção, tá? Porque ele se encantava com as moças. E as moças... E as moças se encantavam com ele. Por quê? E aí ele começou a ficar ali naquele... Puta, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? E a gente, vez que mas outra... por que as moças se encantavam com ele? Por causa do programa. Sim, a gente falou aqui durante algum tempo sobre sexo. Isso. E aí começou a dar confusão na cabeça... O tempo todo. Começou a dar confusão na cabeça do Padre Fontana, porque ele gostava de ouvir o programa, mas em respeito às famílias de Encantado, ele desrecomendava o programa. Isso, publicamente, falava na missa, né? Dizia, não ouçam, tal. Ele dizia na hora da missa, não ouço, aquele cara, um é comunista e o outro é um... Anarquista. É um anarquista lá de IAPI, onde o David Coriga diz que morou e nunca morou, porque o David Coriga é um mentiroso, entendeu? Vive mentindo. Né? O David Coriga de Moral da história, o programa acabou ficando com a liderança na audiência em Encantado. Não. Aí o Padre Fontana, em pânico, pediu aconselhamento ao mestre, mandou cartas e cartas. Cartas e veio aqui 2 vezes. Além de ter vindo 2 vezes aqui, mandou cartas. Veio de batina a primeira vez. Na segunda vez já veio sem batina. E ele disse, mestre, o que faço? E aí a gente aconselhou ele. Há todo esse encantamento com o público feminino, com o programa de vocês, comigo. Eu gosto do programa, mas eu não posso dizer que ouço. Porque vocês escancaram. Vocês falam buceta no programa. É mesmo? Naquela época a gente podia falar, né? Buceta pode, não pode é Não cu. pode ainda? Não, pode ainda? buceta pode. Na época era livre. E aí o mestre aconselhou ao Padre Fontana o seguinte, é melhor o senhor ficar neutro, uma coisa rara no mestre, mandou o padre se tornar isento, que aí ele poderia ter mais trânsito. Ele entendeu que tinha que abandonar a batina. Aí ele abandonou a batina. Não, para se tornar um padre isento, ele tinha que abrir mão. Mas aí as moças... Do que ele tinha de fundamentalismo na vida dele. Mas aí as moças não quiseram mais nada com ele. Sim, porque aí também ficou igual. Aí ele perdeu o encantamento. Perdeu o encantamento. Porque encantado. Encantado. Aí ficou um padre encantado. O cara é encantado sem... Porque as pessoas gostavam dele exatamente porque ele era um padre moderno, pelo pecado. Pelo pecado, fetiche e tal. Claro. Mas, na verdade, o pecado é muito bom, principalmente quando é dos outros. Eu soube que ele voltou, viu? Mas o padre gostava de futebol? Não. Eu soube que... Não, ele torcia por Fortes Livres de Mussum. Que é ali pertinho de... Ele é perto. Aliás... Mas ele... Mussum é do lado de Encantado. Tá na hora de resgatar o time. Ele voltou para a igreja. A estrada, tu vai ali Encantado... Ele voltou para a igreja. Voltou. Tu escorrega Entre espumoso e travesseiro. Não, tu escorrega de Encantado e cai direto no Mussum. E travesseiro. Travesseiro fica para trás um pouquinho. Travesseiro é atrás. É perto do Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, travesseiro. Mas o Vevé, não, vamos retomando o que o mestre estava explicando. O Vevé tinha um hábito peculiar que ele jogava com a gola da camisa levantada. Sim. E ele era meia esquerda. Proteger do sol. Não sei se era proteger do sol. Acho que era característica dele. Mas é um generito, né? Ele devia não ter cabelo suficiente que caísse sobre o... Ele era galbro. Ele era galbro. Ele não prestou atenção no que falou. É que ele não sabe o que é galbro. Ele não sabe o que é galbro. Aí ele levantava aqui a bolinha da camisa para proteger do sol, não fazer... O caro convidado, Joaquim Terra, vá ao Google depois e informe-se sobre... Põe no dicionário do Antônio Ais lá e procura. É isso. O que é galbro? Galbro. O que é uma pessoa galbra? As mulheres galbras. Entendeu? Meu Deus do céu. Bom, aí o Vevé, e nós temos só essa pequena Ronha do Floriano. Ronha histórica. Richa. Ele veio do Floriano. Lauro Quadros diria ronha. Ronha. Ele gostava de usar essa palavra. Os comunas falavam muito em ronha, né? Uma ronha. Uma ronha. O Vevé veio de onde? Ou do Veronese, que o amigo demonstrou ignorância a respeito. Veio dizer que Veronese é de Veranópolis. Lá eu fiquei sabendo agora no Veronese. Lá era o Veronense. Agora o Lançu é depois, né? O Lançu... Não, lá é Veranópolis mesmo o nome do time. Não, o time de Veranense. Veranense o nome do time. Que originou o Veranópolis. Tinha 2, tinha o Dalbem, né? Dalbão.
Todos os times lá que se fundiram. Eu conheci o Veranense. Vem cá, original, vamos para a Zona Sul, então, que é o habitat dele. Sei alguma coisa. Ele pediu para participar do programa com uma balaca, né? Que ele sabe todas. Não sei, não. Ele disse que, não, preciso ir nesse programa de vocês, que está com uma audiência estourada, porque eu quero mostrar meus conhecimentos do futebol. Em duas coisas. Ele disse que sabe quem foi o primeiro campeão gaúcho, É mesmo? falou isso, e queria falar sobre o Rio Grande, porque diz ele que é de Rio Grande, que ele sabe toda a história do... Mas o bom lá não é o São Paulo? É o São Paulo. Claro, Periquito. Que foi, inclusive, treinado pelo Ernesto Guedes. Meu grande amigo Guedes, tenho um carinho muito grande por ele. Bom, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, fecharam a porta do hospício, nós estamos aqui, então, cercados, com a porta fechada, podemos, então, falar o que nós quisermos. Não, cu não pode dizer. Não pode veja bem. Nem cu. Não pode cu. Nem falar bem do Jair. Nem do Jair. Tá. Não, isso já Guarde sua simpatia à presidência. Quero cumprimentar todos vocês aqui. A última frase para te começar a falar, que é o seguinte. Ele esses dias me deu uma que nem o David Coriga. Onde é que tu descobriu ele? Viu? Não sei. Ele estava aqui na Farrapos aí, olhando. Fazendo trotuar. Trotuar na Farrapos. Aí ele me deu uma de David Coriga. Ele disse assim, falou mal do Bolsonaro, mas aí me acaba com aquela frase, o clichê do clichê, mas eu torço pelo Brasil. Brasil de Pelotas. Bom, pode ser. Aí deu a confusão. Ele não deixa molhar o bico. É o Brasil de Pelotas, que aliás é um nosso péssimo primeiro campeão gaúcho da o história. Brasil? O Brasil? Foi o primeiro campeão? Chavantão da Baixada. Como da Baixada? No tempo que ainda era lá no Campo do Bancário, que depois virou Campo do Bancário, junto os negrinhos da estação, porque o Campo do Brasil era de frente à estação do trem. Então, Rede Ferroviária do Brasil, S.A. E o Farroupilha era do Exército. E o Farroupilha era da militar. E os negrinhos aí, os negrinhos da estação, porque a aviação férrea tinha o quadro dos tucos, aqueles caras que trabalhavam naquele carrinho empurrado com tração humana por cima dos trilhos, que consertavam os trilhos do trem. E a maioria deles eram negros. E eles montaram um time. Ou depois tu pergunta montaram um time. Já senti. Caro amigo convidado. Cara amigo, eu preciso que tu não ia abandonar. Eu preciso. Aqueles operários que eu estou dizendo. Não. Delta. Porque o nosso programa, ele usa o futebol apenas como pretexto para demonstrar nossa cultura. A nossa cultura, a nossa informação e a profundidade com o que o futebol tem que as pessoas não percebem. Por exemplo, tem uma pergunta que o mestre responde com uma categoria que é o seguinte, eu vou fazer. Primeiro, ele demonstrou aqui que ele conhece profundamente o futebol de antanho, dando a escalação do Renner com o histórico do Breno Melo. E tem uma outra pergunta clássica aqui do Barba, Cabelo e Bigode, pela primeira rádio web do Brasil, a EOU, tá? Que, aliás, para anunciar aqui tem que fazer o seguinte, tem que contratar uma agência de propaganda. Mas uma agência de propaganda que fale português. Que fale português, de preferência. E se você não tiver simpatia por agência de propaganda, mesmo aquela que fale português... Como nós. Nós não, eu. Aí tem que fazer que fale português. Mas se você não quiser contratar uma agência de propaganda, faça o seguinte, ligue 91 3082... Tá? E entre em contato com a nossa... Se ligar de São Paulo, tem que botar o 51 na frente. 51, e se for do exterior, se ligar 51. De Rio Grande também. Se ligar de Rio Grande também. Rio Grande, viu? Rio Grande é 53. Que colaboração, Pessoal de Rio Grande, 51. De Caxias também tem que botar o 51. Eu ouvi dizer que tem uma empresa lá em Rio Grande que está louca para anunciar aqui a Frutos d'Água. Vai anunciar. Frutos de quê? Frutos d'Água. Vai anunciar. O que é frutos d'água? Peixinhos. Você quer comer um peixe fresco? Não. Peixe sério, não tem? Fresco, um peixe fresco. Frutos d'água. Frutos d'água. Lá de Rio Grande? De Rio Grande. E eles trazem aqui? Porto Alegre e Rio Grande. Eles entregam aqui, eles têm. Tem um serviço de correspondência? Manda pelo correio? Não, vem gelado, fala da embalagem. Embaladinha vácuo. Fala então aí, o intervalo comercial. O que é? Ele é acionista da empresa? Ele é diretor comercial da Frutos d'Água. Uma empresa que desenvolve produtos na área... Como gastronomia industrial. Como desenvolve? O peixe não está lá? Ele desenvolve, inventa, cria o peixe? O peixe está no mar, tu tem que pegar o peixe, pescar, industrializar, condicionar para ele poder ser consumido em condições favoráveis. O que é industrializar o peixe?
Quem industrializa é uma indústria. Lá em Rio Grande chama Então, mas o que é Pescal. industrializar o peixe? Industrializar o peixe é tu lavar, tu limpar, tu isso é industrializar. embalar, industrializar. Tá bem. Tu precisa de equipamentos, tu precisa de higiene, Tá bem. tu precisa de operários. Tá bom, e quando é que vão mandar os camarõezinhos para nós aqui? Camarão está mais difícil porque está chovendo muito. Quando chove no mês na primavera, não tem camarão na lagoa. Por causa que a lagoa fica doce. Quais são os peixes disponíveis hoje pela tainha, anchova, tubarão, tilápia, alguns filés, dependendo da safra. Nós trabalhamos com peixe do mar, né? Nossa, hein? Ele é... Não sentiu o poder? Ele é um peixe assim que obedece à safra e à sazonalidade. Tem a questão do defeso. E só a tilápia que pode ser o ano todo. E foge do... Quando tem óleo, outro ele mergulha. Não, o óleo não chega aqui por causa das águas frias, né? Ele vai ficar lá pelas águas mornas. Porque o Jair disse que quando o peixe vê o óleo assim... mergulha. Os peixes daqui fogem para a Argentina, quando eles sentem o cheiro do óleo aqui, eles vão embora para a Argentina. Né? É o único óleo que os produtos frutos da água gostam é óleo de soja. De oliva. Não, de oliva. De oliva. Azeite, azeite, não é óleo. Quer ver, esse programa não é preconceituoso. É um azeite. Azeite de soja é para chinelão. Se faz coisa boa com óleo de soja também. Se faz, mas nós preferimos oliva. Mas o peixe... Camarão nada feito, então. Não, o camarão na nossa sistemática, que não é ainda... Nós estamos começando a trabalhar com a parte de industrializar o que vem do criatório, do cativeiro, com a experiência da tilápia. O camarão hoje, praticamente todo o camarão que existe no mercado, ele é um camarão produzido em cultivos, que hoje o Brasil é campeão mundial de cultivos. Nós temos no Nordeste, no Norte e Nordeste brasileiro, uma grande produção de camarões de várias espécies, de quase todas as espécies. O Rio Grande do Sul, em função do inverno, que o camarão precisa de calor para se desenvolver, ele tem pouca criação, mas há algumas experiências muito exitosas em São José do Norte, em Rio Grande, aqui em Tapes tem uma muito boa. Uma curiosidade infantil, o camarão ele pode se enquadrar na definição de crustáceos? Camarão é crustáceo, claro. É um crustáceo? Não é peixe, eu acho essa palavra... Camarão é crustáceo. Por que tilápia tem um nome francês ou inglês aí no supermercado, aí eles chamam com outra coisa? Saint Peter. Peter. É um tipo de tilápia especial. É um tipo de tilápia especial, produzido pelo cultivo de uma maneira especial, que gera um filé diferenciado com menos gordura. Por isso ele recebeu esse nome, porque é uma tilápia que foi desenvolvida a partir... Tu está vendo aquilo que eu falei antes? Tu pode ter te equivocado e achou que poderia ser brincadeira quando a gente falou da cultura do mestre. Sabe até de tilápia. De tilápia. Não, mas isso aí ele vai no bom supermercado e ele viu ali. Não do lado da tilápia. Não tira o mérito do cara. Não. O cara sabe tudo. Sabe quantos livros o mestre já leu? Mais de 50. Que 50? Mais de 50. 88.879, ele está em vésperas. Portanto, mais de 50. Chegou 80, ele está quase chegando nos 880, faltam poucas páginas. Vamos dizer assim, um pouquinho mais que 50 livros. É difícil tu encontrar alguém que tenha lido. Tem um cara aí em Cuba. Em Cuba? Já leu quase tantos quantos? Já leu mais. Eu sabia do Padura. Eu sabia que tinha um cara, mas que já faleceu, que já tinha lido quase tanto quanto tu, mas não tantos, que era o Hemingway. O cara que escreveu o Velho Mar. Velho Mar, né? Ele chegou a 49 mil e poucos livros. Bem distante de 80. Não contando os dele, né? Os dele ele deve ter lido várias vezes. Eu acho que ele... É que nem eu digo assim... Sabe o que eu digo, Joaquim Terra? Eu digo, eu já li 5 vezes O Pequeno Príncipe. Em francês, em português? Eu sou quase recordista na leitura de Pequeno Príncipe. 5 vezes. Eu compro tudo que se refere ao Pequeno Príncipe. É meu livro de cabeceira. Bom, quando eu vendia Bala no cinema, eu vi 27 vezes. Eu vendi lá na Avenida Rio Grande, eu vi 27 vezes O Inferno na Torre. Sabe tudo do Inferno na Torre. 27 vezes. Steve McQueen, Paul Newman, aquele pessoal todo. Eu vi 27 vezes. O Paul Newman é amigo nosso, né? Foi conterrâneo do Pintaúd de navio do DPI, né? Bonitão, né? Bonitão, olho azul, né? Mas nós queremos voltar àquele tema de cunho social que também tem muito a ver. Estão ligando aí.
Tu diz os negrinhos da estação. Os negrinhos da estação, que tem a ver com outra característica aqui do nosso programa, que é o seguinte: o mestre normalmente é questionado. Questionado. Não é questionado, é questionado. Questionado a respeito do seguinte, e talvez tu possa até responder, já que tu entrou no tema, que é o seguinte: por que nos países do prata, principalmente a Argentina. Não, aquele, como é o dono, aquele cara que foi do governo anterior, o que é gaúcho aqui, como é o... Governo anterior? Qual o governo anterior? Que era da Casa Civil. Do governo aqui do Estado? O Eliseu. O Eliseu. Sim. O Eliseu Padilha. Padilha, não é quadrilha. Ele gostava muito de falar os hermanos. Ele dizia que a gente não tem a cultura de comer sorvete como os argentinos no inverno, têm. como os argentinos eu têm. Eu tenho. Então ele dizia, não, nós temos que fazer como os caras aqui os platinos. Os platinos. Ele dizia, então, por que os platinos não têm tantos, os argentinos principalmente, não têm tantos jogadores. Não, voltamos ao futebol, porque aqui o programa é de futebol. Barba, cabelo e bigode. Por que não há tantos jogadores em destaque negros, ao contrário de que no Brasil, o negro, inclusive, o futebol é uma escada de ascensão social. Boa essa frase, hein? Né? Boa essa frase, escada de ascensão social. A Argentina. Ele vai responder por ti. O Uruguai. Então, não, deixa Vamos avisar a audiência. Vamos avisar a audiência. Hoje, eu vou dar uma versão do fato. Especificamente, nosso convidado, que deu várias bolas fora, uma lá nas bandeirinhas de escanteio lá, mas já deu umas 3 dentro, né? Vai explicar mais que 3? Um assunto de causa social. Já que tu falou nos negrinhos do Brasil... Né? A minha mãe, quando eu era pequeno, ela dizia, o Bebeto vive chorando pelos negrinhos, os negrinhos do Inter. Que então, isso é um tema que sempre... Isso aí, há controvérsia sobre isso, mas no Brasil, não. O Pelotas tinha muita escravidão por causa das charqueadas. Sim. Isso aí todo mundo sabe, domina, já há todo um contexto já. E a população negra, os vários quilombos que tinham em Pelotas, uma enorme população negra, quando houve toda uma situação que os negros tiveram direito a trabalhar de carteira assinada, de certa forma, a fazer concurso público, a ingressar em instituições públicas, que isso veio bem depois, já no início do século XX, o Brasil, então, tinha naquelas funções que exigia muito sacrifício físico do trabalho, que era consertar linhas de trem, consertar linhas de trem debaixo do sol, e com um mecanismo de movimentação para parar onde tivesse defeito, que era um trolley, que era um troller que andava, com tração humana, que ainda existe lá em Rio Grande, no cassino. E são negros ainda que fazem isso? Não. Aí quem tiver na vez lá. Lá nos Mores da Barra, que tem os caras que ainda levam. Mas vai pro ponto aí. Bom, lá muitos negros trabalhavam na aviação férrea e resolveram fazer um time. De frente havia uma estação. A pergunta é por que na Argentina não tem jogadores negros como no Brasil? Porque em Pelotas tinha muita escravidão, muitos negros já em fase. Não, no Brasil todo, tem muito jogador negro. Mas Pelotas, no Rio Grande do Sul, essencialmente em região de Pelotas. No resto do Rio Grande do Sul não teve tanta escravidão assim, porque foi a posteriori que veio a italianada. Não, tu não pode falar posteriori, porque eu já tenho um post-scriptum aqui. É uma citação em latim aqui. Na Argentina e no Uruguai, não teve tanta escravidão negra como no Brasil. Por quê? Por quê? Bom, aí são Vamos ao livro dos porquês, Tesouro da Juventude. A Argentina e o Uruguai, e a pouca escravidão que teve na Argentina, ela foi mais, vamos dizer assim, mais excludente que a do Brasil. Os negros na Argentina, como sendo o futebol um esporte bretão, que tinha uma função muito importante na oligarquia argentina, na aristocracia argentina, os negros não tinham direito a ingressar nos clubes onde se desenvolvia o futebol. Que nem o Grêmio, que nem o Inter. Que nem o Grêmio. E que nem o Inter. O Inter e o Grêmio foram racistas até um determinado ponto. O Inter começou muito cedo. Não, senhor. Claro. Não, senhor. Os caras da Canela Preta foram tudo jogar no Inter. Foram tudo jogar no Inter. A Canela Preta, inclusive a Canela Preta foi... A Canela Preta foi o motivo pelo qual
O Inter deixou de ser racista por causa do Grêmio. Pois é, então. Voltou, pegou os Por caras da causa do Canela Grêmio. Preta. Para escravizar um jogador negro que teve o direito de jogar no Inter sem receber. Não, mas não pagava ninguém na época. Não, pagavam sim. Ah. Tanto que, 3 anos depois, o Tesourinha sovou-se e me deram uma casa. E deram uma casa pro Tesourinha. Então, mas o Tesourinha, Então, a controvérsia. o Tesourinha ganhou um apartamento do Rio de Janeiro no concurso do Melhoral. Não. Mestre, ele se... Não, calma aí. Peraí. Vamos repor a verdade. Ele se escapou por pouco. Não, mas ele foi bem na resposta. Ele foi, mas ele conseguiu escapar. Depois tem outra que não vai. Sei. Pegar ele pelo pé. Isso aí Mas virou uma tese de mestrado de um colega meu. mas Essa o Grêmio- história aí do Canela Preta. O Grêmio só acabou com o racismo em 1953, quando 10 contrataram o anos depois do Tesourinha. Inter. 10 anos depois do Inter. Trouxeram o Tesourinha, que 10 Sim. anos. O Inter tinha preto desde a década de 40. Repete, por Sim, favor, para 43, a audiência do... 44, o pode Dirceu ser. jogou no Inter. Pode ser, E pode o ser. Tesourinha jogou em 50 e poucos meses. Do Grêmio. O mestre O repete... Tesourinha voltou pro Grêmio do Vasco. 53, né? Tá certo? Tá Deixa certo. o- Não, Não, E outra tem coisa, uma passagem que eu não o presidente conhecia. negro. Ele decorou Não, peraí, isso. peraí, Não. Joaquim. Um presidente negro, que o Grêmio teve um presidente negro. Qual é o presidente negro do Saturnino Vanzelotti. Não, mas não era negro, Saturnino né? Vanzelotti era um homem que assumidamente era negro. Não. Sim, senhor. É mesmo? Sim, A senhor. Vanzelotti é italiana. Sim, mas quantos negros com Ah, sobrenome inglês mas não existem era por aí? negro, né? Não, mas é Não, que não era eu negro. quero que o mestre repita para a audiência do Barba, Cabelo e Bigode essa coisa da casa e o melhoral, que aí é um troço que me interessa. O tempo tá passando e o vovô não vai entrar na cena aí. Não, o vovô fica para depois. É vovô, né, velho? Aqui nós não Vocês respeitamos. todos são vovô. Nós não respeitamos os velhos aqui. Houve um concurso nacional para escolher o melhor jogador De do quem? Brasil. Qual é a marca? Qual é o Melhoral, produto? Melhoral. Melhoral. AAS, né? Melhoral. Melhoral. Térmico, Melhoral. né? E tu pegava uma cartelinha do Melhoral e votava. E o Tesourinha ganhou um apartamento na rua Doc Lobo, no Rio de Janeiro. Até eu votei no Tesourinha. Tu juntava... Ele ganhou um apartamento no Rio de Janeiro. E os gremistas votaram no Toguinha, mas o Toguinha não teve... Alguém se togou. Toguinha se togou. Toguinha, que é uma família tradicional de Tem Rio outro Grande. teste aqui, ele passou nesse do... Que é uma família tradicional de Rio Ele Grande. passou nesse do futebol. O que nós conseguimos perceber nessa Que ele se nesse preparou Barba, pro Cabelo e programa. Bigode, não, que é o seguinte, ele se preparou meia boca, porque Não, os é uma assuntos realmente Não, importantes Os assuntos de futebol, faltavam, não entraram aí. não, os de futebol, ele foi mal. Mas tem- Ele foi melhor nos assuntos sociais. Mas tem um teste aqui definitivo, que é explicar o porquê o nome desse programa, Barba, Cabelo e Bigode. Porque, evidentemente, onde mais se ganha jogo é sendo treinador na barbearia. Treinador de barbearia. Treinador de barbearia. Zero. Na barbearia. Nem segunda época. Na barbearia. Agora não tem jeito, não. Calma aí. Tem segunda. Calma aí. Teu- Quem eram os treinadores de barbearia? Não. Escalavam os times na barbearia. O treinador. Do veterano. Não. Vou explicar para ele. Deu na trave de novo. Não. Não. Eu sou da esperança do povo novo. Não. Eu fui campeão estadual em 53. Não, deu na trave, Joaquim. Amador de 53. Joaquim, com todo Ele foi bem respeito. no negócio dos negros aí. Foi E bem. onde é que Foi se bem. decidia a Errou no escalação? Tu foi bem. Errou no Breno tu foi Melo. bem na coisa. Onde é que os treinadores ele é- decidiam a é escalação? Mas não é essa a razão do programa, o nome do programa. É capaz de, Vou explicar é para capaz de ele. ele não O saber programa nem. é os ele é três- capaz os de ele três não- times. Ele disse que o Saturnino Barba, Vanzelotti. cabelo e bigode. Ele disse que Barba, o Saturnino barba, Vanzelotti cabelo e era bigode. negro. Ele é capaz de nem saber a cor do Breno Melo, se ele era branco ou negro. Não, o Breno Melo eu não conheci, mas o Saturnino Vanzelotti Não eu conheci. sabe, não sabe. Olha aqui, era ó. negro. O Barba, Cabelo e Bigode se dava quando você ganhava os 3 jogos. Ó, o mas veterano... agora começou a ser... Veterano, segunda- o segundo quadro e o primeiro quadro. tá. Eu uma vez ganhei no Acho que ele ouviu- clássico. Voltou a memória. ele ouviu o voltou a programa. memória. Eu- Não, olha ali. isso é do meu Eu tempo. tava mexendo no celular, tu olhou no Google. Aí, Olhou no Google. Google não tem isso. Passou em segunda grande época. Clássico, o grande clássico do amadorismo. Não, passou arranhando. Amadorismo Cinco. brasileiro. É. Haviam 2 clássicos do amadorismo brasileiro. Aliás, 3. Em Rio Amadorismo, Grande. é. Em Rio Grande. Mas não é Rio Amadorismo Grande, estamos gaúcho, falando. Em Rio Grande. Não, no Rio Grande do Sul inteiro, os maiores clássicos. Esperança e Santo Antônio no Povo Novo. São 2 times centenários. O Esperança foi campeão estadual em 53, é um time centenário. Amador, que até hoje existe. Esporte Clube Esperança, onde eu Não vai joguei. dizer que tu era ponta direita do Esperança. Eu não, Esperança eu lá sou no- fã do Esperança. Esperança- Fui campeão em 73. Esperança lá no Novo Hamburgo.
Não, aí o Esperança é o Hamburgo Velho. Ah, tá. Tá? Nós ganhamos uma vez um jogo aqui em Porto Alegre, se não me engano, do Clarão da Lua, e fomos campeão estadual. Ganhou do Clarão da Lua. Se não me engano, do Clarão da Lua. Foi campeão estadual. E o meu nome é Joaquim, porque eu nasci no dia do aniversário do tio Joaquim, 29 de março. Clarão da Lua, lá é de 55. Montserrat. Aliás, vai que no nome Montserrat. lindo, né? O Clarão da Lua. Um pacote excelente. Assim como o Forte Livre de Mussum. E os 11 garotos? 11 garotos eu cheguei a conhecer no final já. Era ali perto da Vila do EPI. Mas eles jogavam muito contra o Primavera. Ali O Canarinho tu não conheceu. Eles jogavam contra o Primavera. E o Bambala? Contra o Primavera ali no... E o Bambala? Bom, aí é o seguinte, o Bambala Esperança não do sabe. Santo Antônio, o Quinta e o Nacional, e Ele não o é. Piratini e o Palmeirinhas eram os clássicos de Rio Grande. E em Porto Alegre, em Pelotas, o Arialense Do Arial. do Arial contra o time do Fragata. Contra o time do Fragata. Puxa vida, me esqueci do time do Fragata. Mas, pessoal, vou dizer Ele foi mais ou menos, né? vou dizer uma coisa para vocês. O Na futebol é uma barba, coisa cabelo e lindo bigode. E tem que ser resgatado. E tem que resgatar barba, cabelo e bigode, com os veteranos jogando de manhã para poder depois tomar cerveja na hora do Essa é almoço, outra do churrasco. versão, viu? Ele tem a tua versão. Ele tem a minha churrasco. versão. Não é original. A versão do mestre é outra. É outra, é. É que a eu... tua versão é igual à minha. É. Porque de manhã jogava os veteranos, depois segundo e primeiro quadro, e se ganhava os três, tu era... fazia Barba, a cabelo e bigode, como tu dizia Não na tem nada a ver barbearia. com barbearia. Não, Tu- é que Mas na... os treinadores se Tu reuniam começou na na barbearia, tu ia na barbearia e Todo dizia treinador, barba, cabelo e bigode. Na Ganhava véspera tudo, do né? clássico. Não, chutou, mas chutou bem. O treinador, na véspera do clássico. É como o Nico, assim, quase os acerta o 6 gol. treinadores do veterano, do segundo quadro, do primeiro quadro, se reuniam na barbearia, né, e ficavam dizendo um para o outro qual o time que ia escalar. Tá bem, mas a escala da nossa origem aqui, a minha, é o seguinte: quando tu ganhava um Grenal juvenil, os aspirantes e o profissional, tu fazia barba, cabelo e bigode. Não tinha veterano, né? Na versão dele, veterano. Mas podia ter também na época lá o segundo quadro, o terceiro, o segundo e primeiro. Segunda Tinha o época. terceiro, que era o pessoal até 16 anos. Segunda época, eu acho- época ele passou, né? Eu acho que o nosso convidado de hoje, do Barba, Cabelo Cabelo e e Bigode, Bigode, conseguiu o seguinte, ele conseguiu... E que ele ouviu os programas. Ele antes de vir pra cá. ele conseguiu ser semi-aprovado É. para voltar num outro programa. É. Para falar do Rio Grande. Não, porque... Não, aí tu pode falar no Rio Grande ainda, que nós temos ainda um tempinho. Quanto tempo tem? Eu acho que o nosso produtor ali, ele está meio perdido, ele diz que tem 20 minutos ainda. É por causa do VAR. É o VAR. Interrompeu, né? Não, mas não pode atender o telefone na hora do Não programa. atendi, eu Isso aqui é uma empresa organizada, a diretoria vai nos chamar a atenção, tio. Vai dizer assim, é o convidado atendendo o telefone na hora do programa. Mas é o VAR, viu? O VAR tem que descontar esse tempo do isso VAR, aí. né? Então ele tem um tempo para falar do Rio Grande ali. Mas o Rio Grande é uma história Não, peraí, magnífica. tu já vai falar do Rio Grande, só terminar o que eu estou dizendo. Tu conseguiu, pelo menos, tá, um alvará para voltar um outro dia... Breve. Para melhorar esse teu desempenho, porque a primeira parte da tua participação foi pífia. Pífero. Foi pífero. Foi pífero a primeira parte. Pífero é um problema sério. Pífero, Mas deixa ele falar de Rio Grande, né? Qual é teu time, né, Rio Grande mesmo? Eu sou Rio Grande, eu joguei no Rio Grande, eu em 73. Rio Grande é o vovô. Jogou no Rio Grande? Olha a Em balaca. 75 Olha a fomos balaca. campeão da cidade. Jogou profissionalmente? Mas campeão da cidade era uma Eu fui campeão da barbada, cidade né? pelo juvenil, era o campeonato que tinha nas épocas, né? Que posição? Eu era atacante do Rio Grande. Pelo lado, pelas beiradas. O meu time. Tu recompunha já na época? No meu time, não tinha que recompor. No Tinha meu que time, recompor, né? no meu time tinha o Flávio Correia, tinha o Toquinho, Toquinho jogou por aí, né? jogou no Portuguesa de Desportos, foi o grande jogador do São Paulo quando o São Paulo ganhou. E o Lambarino é de lá? O Lambari, o irmão jogou comigo. O Lambari foi o jogador do Inter. Sim, que ganhou fez a o gol chuteira da de primeira prata. vitória. Agora eu entendi a mistura dele com frutos d'água e tal, que é Rio Grande, Lambari, ele O jogou. Lambari Lambari. foi o grande jogador do Inter, que foi autor Ah, do grande gol da- jogador não, ele fez um gol lá em São jogador, Paulo. não, Ah, grande jogador. fez um gol, ganhou uma Então, chuteira. que ano foi que contra quem? Contra o Corinthians em São Paulo, no Que primeiro ano? campeonato Roberto Gomes que ano? Pedrosa, se não me engano, em 68, eu acho, né? Errou de novo. Não sei, tu sabe, né? Eu 66 já ou tive uma 68? discussão com alguém, para mim tinha sido em 67, alguém quis me provar que foi em 65. Parece que dessa vez, uma coisa rara de acontecer, eu errei.
Mas para mim, ele ganhou, botaram... Foi o primeiro campeonato do Roberto Gomes Pedrosa. Chuteira prateada, dourada, prateada. Ele fez um gol, Foi 1-0 do meio campo, passou dentro do grande círculo do meio campo, ele fez um gol no Picasso, que depois veio jogar no Grêmio, que era um gaúcho. O Picasso começou no Cruzeiro, né? Começou no Cruzeiro. Mas jogou com o Lambari, então. Eu joguei com o irmão do Lambari, mais novo. São 3 irmãos, o João... Era o Biguá. Era o Biguazinho. Aliás, um baita jogador, um excelente jogador. O Biguá era... Os irmãos Ferreira. Paulo Ferreira, do Lambari, o João Ferreira e o... Era o Biguá. E qual é o outro craque lá de Rio Grande? Vários. Antônio Zamboja Nunes, o Nico, o Chinesinho. O chinesinho? Rio Grande, jogador Não. Aí tu tá, não. Aí a balaca foi... Não. Jogou com o chinesinho. Não joguei com o chinesinho. Jogou no Inter. Jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras, jogou na Itália. Tá fazendo confusão para nossa audiência. Tu jogaste ou não jogaste com o chinesinho? Não, joguei com o chinesinho porque... Por que foi mais essa enrolada? O chinesinho jogou com meu pai. Ele perguntou quem eram os grandes jogadores. O chinesinho foi campeão pelo Inter em 65. Sim. Ele jogou com o meu pai. Luizinho, Bodinho, Clair, Jerônimo e Chinesinho. Jogou na seleção gaúcha, aquela foi campeã. Foi campeão pan-americano. Nós vamos conferir no Google esse troço. Não, o Chinesinho foi um dos maiores jogadores que eu já vi atuar. Sem dúvida nenhuma, era um grande jogador. É de Rio Grande, Chinesinho. O Chinesinho, o Cardeal. O Cardeal não é de Pelotas? Não, o Cardeal veio de Santa Vitória para Rio Grande e de Rio Grande para Farroupilha. Ele jogou no Farroupilha. Tu conheceu lá em Rio Grande o Ivo Correia Pires, que foi diretor do Inter? Ivo Correia Pires, ele... Bem magrinho. Bem magrinho, foi diretor do Inter. Era bem magrinho. Ele foi jornalista. Muito conhecido lá, principalmente pela família Avellini. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, porque ele é bem mais velho que eu. A família Avellini também de Rio Grande? A família Avellini tem tronco em Rio Grande. O principal integrante da família Avellini foi o velho advogado, grande líder Avellini, liderança da caminhada, da famosa caminhada onde foi assassinada pela Brigada Militar a Angelina Gonçalves no 1º de maio. Tá bem, mas vamos voltar ao Ivo Correia Pires. Voltando ao Rio Grande. Ivo Correia Pires, tu conheceu lá então? Não, conheci em Rio Grande. Jornalista. Fala mais perto do microfone. Eu já o conheci em Porto Alegre como diretor do Inter, mas nunca conversei com ele. Foi jornalista da Última Hora, foi Copidesc na Última Hora, trabalhei com ele. Né? Uma figura muito, muito querida. O Rio Grande tem uma história maravilhosa, que foi uma história que trouxe o futebol praticamente para o Brasil, a partir de uma colônia de alemães que existia em Rio Grande, fundadores do Rio Grande, né? Depois, no ano de 1900, no dia 19 de fevereiro de 1900, até hoje, o Dia Nacional do Futebol é o dia 19, em homenagem à fundação do Rio Grande. E uma história muito bonita, que eu gostaria de não passar sem contar aqui, é o que o Rio Grande fez dali para frente. O Rio Grande não só trouxe o futebol, implantou o futebol organizado em clube no Brasil, como disseminou o futebol. Porque um grupo de rio-grandinos e amigos, aqui junto, onde hoje é a Praça da Redenção, havia um campo improvisado ali, eles tinham um time chamado Rio Grande B. Esse time, Rio Grande B, em 1903, convidou o Rio Grande para fazer um encontro de Rio Grandes. E houve um encontro, os caras levaram dias viajando naquela época, dias. Segundo me consta, foi uma viagem... Foram de mula para Rio Grande? De barco a vapor. Era a única forma de chegar em Porto Alegre. Eles vieram de lá para cá. Vieram de lá para cá, jogar ali na Redenção, com o Rio Grande B. E esse jogo é o jogo considerado o jogo de fundação do Grêmio. O Grêmio, na verdade, era o Rio Grande B. Os rapazes que jogaram pelo Rio Grande B contra o Rio Grande deram origem ao Grêmio. Os rapazes. Deram origem ao Grêmio. Algum tempo depois... Os rapazes. Depois ficaram na segunda divisão B. Pois é. A maldição é boa, essa história dele. Algum tempo depois, alguns desses guris brigaram e formaram um outro grupo, num outro lugar, e mais 7 dias de ida e volta de vapor, fizeram um outro jogo, alguns anos depois, 1909, onde tinha surgido a Internacional Socialista, aquela coisa toda, e eis que os europeus estavam formando equipes chamadas de Internacional, e da mesma forma,
fundou-se pela disseminação do Esporte Clube Rio Grande e o Esporte Clube Internacional. Lá em Rio Grande. Aqui em Porto Alegre. Eles vieram aqui em Porto Alegre fundar a ata de fundação. Essa aí nós não aceitamos, que é o seguinte. Ata de fundação. Foram fundadores do Grêmio, do Inter, não. Eram os paulistas, fundador do Inter. Os irmãos não sei o que é. A ata de fundação do Internacional, que comprovou o centenário do Internacional, foi entregue pelo então presidente do Rio Grande, Alexandre Lidemeyer, com a minha presença, no cerimonial do Inter, para ser mostrada a ata do jogo, mas como não sendo o ponto 1, o jogo número 1. Mas não eram os irmãos, não sei o que, lá de São Paulo. Eles faziam parte, eles eram incentivadores. Mas foi uma dissidência do Grêmio que formou o Internacional. Flamengo também nasceu em Rio Grande. Não. Flamengo aí é antes. Aí que tem uma contradição na tua história, que é o seguinte, a dissidência foi porque no Grêmio eles não aceitavam negros, e o Inter foi fundado para aceitar negros. Essa é a história oficial. Olha, se foi com paulistas, aí mesmo, porque não aceitavam negros. Eu quero saber uma coisa, por que o Rio Grande é tão importante assim? A maioria da população lá de Rio Grande, o povão, torce pelo São Paulo, os periquitos. Em primeiro lugar, Rio Grande é uma cidade que tem 3 equipes. Nosso querido, grande adversário, está encostado momentaneamente, a qualquer momento está de volta, o Guri Teimoso, o Futebol Clube Rio-Grandense. O Guri Teimoso? O Guri Teimoso. É o vovô, o Guri Teimoso e os periquitos. O Guri Teimoso e os periquitos. E os periquitos. Não, mas o que o mestre falou é legítimo. O São Paulo sempre teve mais destaque que o Rio Grande. Não, o São Paulo, não. Sempre? Não, como que não? Nos campeonatos gaúchos aí? Não. Historicamente, assim, o número de campeonatos gaúchos em primeira divisão... E no São Paulo tu não jogou, né? Não. Treinei no Rio Grandense, joguei no Rio Grande. No São Paulo, eu tinha uma baba do Rio Grande, vem aqui balaquear. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou pegar, eu vou fazer que nem aquele cara que fazia na escolinha do professor Raimundo. Tem foto com tu sentado ali com o time? Só tenho que ir lá buscar. Não, foto do time. Tem tape tu jogando. Ele disse assim, esse aqui sou eu, como é que a gente vai saber? Eu também. Eu estava em Woodstock, eu estive em Woodstock, eu estava na derrubada do muro. Isso. Eu estava na derrubada do muro. Tá em cima do muro. Em cima do muro, eu fui um dos primeiros que pique lá com a picaretinha. Entendeu? E tu tem Woodstock também, né? Como é que é o cara que viu lá? Eu tenho uma foto, eu em Woodstock. Eu sou, na verdade, pessoal, um representante. Não, tem videotape? Então não me venha com churumelas. Grande Vocês não conhecem o Povo Novo. Bolacha, tu conhece? O Bolacha, eu nunca sigo. Mas o Povo Novo é o povoado mais... o povoado mais antigo do Rio Grande do Sul. Tudo começou no Povo Novo. A igreja lá é Nossa Senhora das Necessidades, porque os caras tinham tinham uma santa que não sabia o nome e não tinham nada, nem para comer. Então estava todo mundo passando necessidade. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma capela e botaram a santa e deram o nome da igreja, Nossa Senhora das Necessidades. Aí passaram a comer. Tu falou corretamente na primeira vez, na segunda tu falou errado. É necessidades, é no plural. Necessidades. Nossa Senhora das Necessidades. Aqui a gente fala muito em sinceridades. O Povo Novo era para ser uma cidade só, Pelotas e Rio Grande, do Povo Novo. Peraí, um delta aqui, ó, tem uma informação histórica que eu acho que ele achou ali. Qual foi a data? O Lambari, o gol aquele que nós estamos falando. Esse é o primeiro Robertão, o gol de Lambari. O dia 28 de maio de 1967. 67, então é isso, então eu acertei. 67. Eu errei por 2, né? 69. O ano de 67 foi o ano que o Caetano Veloso fez Alegria. Deixa eu te fazer uma pergunta, nem uma pergunta, uma constatação. Eu estava vendo, vejo, de vez em quando, os jogos da segunda divisão, porque eu gosto do Brasil, não sei porquê, mas torço pelo Brasil. É um dos piores times, né, da divisão, né? Os caras não tem um jogador razoável no time, mas tudo bem. Aí eu vejo o Brasil... Tem 2 bons jogadores. Não, vejo o Brasil... Jogariam na Série A de qualquer time brasileiro. Vejo o Brasil com aquela torcida imensa lá de Pelotas, com condições... Vejo os times de Rio Grande, um dos lugares onde mais se gosta de futebol. Porque se você vai a Caxias, você vai a outra aí na Serra, os caras são gremistas ou Colorado, depois são Caxias ou Juventude, e olhe lá, né? Qualquer outra cidade é Grêmio Internacional na frente. Pelotas e Rio Grande são as duas únicas cidades onde os caras torcem por cima da casa. E Bagé. Bagé também, pode ser Bagé, vamos incluir Bagé.
Por que esses caras não têm um time razoável para Eu jogar? sei a resposta, sei a resposta. Então, Porque falta dinheiro. Falta marketing. Falta marketing. Falta marketing. Falta marketing. O Brasil agora, aliás, muito interessante. Os jogadores do Brasil não recebem salário, os caras não Por quê? falam. Por uma razão muito simples. O Brasil aproveitou a sua participação na Série B, o dinheiro que recebe da televisão, Para construir, para investir melhorar. na construção do estádio. Sim, eles Na estão melhorando o estádio. Não, o estádio está ficando maravilhoso. É. Um estádio para 20 mil pessoas, praticamente, vai quando ficar pronto. Ele hoje já está na faixa dos 12 mil lugares. Tá bem. Então, Aí não paga os jogadores. O Brasil não tem feito grandes times, tá, em função das circunstâncias do projeto de clube. Inclusive, agora está começando o projeto das categorias de base do Brasil, por necessidade, inclusive, da jurisdição do futebol. Tem que ter categoria de base. Pois isso é um negócio e fala impressionante. do campeão, Brasil campeão, primeiro campeão. O Brasil foi o primeiro campeão gaúcho, ganhou uma final de campeonato do Grêmio. Naquela época, Do Grêmio. Tinha que falar. apurava-se o Campeão do campeão do interior e o campeão da região. Até pouco tempo era ainda assim, né? Até alguns uns 30, até os anos Tinha o 60. campeão citadino. Eram 7 times aqui. Que era 4 em Pelotas. esse eu sei. Não, mas eu acho que era o Nacional. Não, o Nacional. O Floriano e o Aimoré participavam do campeonato aqui. Quer ver? Não participavam do campeonato do interior. O Floriano jogava aqui. Jogava aqui, o Aimoré também jogava aqui. Depois de algum tempo, né? Foram os primeiros a ingressar no campeonato citadino. Foram o São Leopoldo e Novo Hamburgo. Eu me esforço o tempo todo aqui para tentar derrubar o mestre, nunca consigo. Mas, por exemplo, eu acho que sei 7 clubes. Os clubes de Porto Alegre que disputavam o campeonato Nacional. Nacional, Internacional, Grêmio, o Cruzeiro, o Forceluz, o Renner, São José. o São José e falta um, não sei qual é o. Certamente o Floriano. Não, os de Não, Porto Floriano Alegre era só. daqui. Mas o Floriano jogava o campeonato. Não, mas veio depois. No início era só os 7 times de Porto Alegre. Olha. Inter, Grêmio, Cruzeiro, Renner, Nacional. São José, Cruzeiro, Nacional e Forceluz. É. Já deu 7, 7. Não, como 7? Então eu contei errado aqui, não sei nem contar até 7. Não. Porra, assim eu não vou derrubar o mestre. Eu não sei contar até 7. Mas tinha Inter e Grêmio. Cruzeiro, que era na Colina Melancólica. Terceiro. O Renner no quarto estreito. Isso. São José no Passo da Areia. Isso. Forceluz, ali no Era caminho do meio. Caminho do meio. É. Caminho do meio é Nacional. uma frase também, por um exemplo. caminho do meio é maravilhoso. E o Nacional na Chácara das Camélias. É. O Outra coisa bonita, né? Cruzeiro Chácara das Cruzeiro Camélias. na Colina Melancólica. Isso aí, 7. É, Colina Melancólica. Claro. Também é bonito, também é. Montanha, Colina Melancólica. Colina Melancólica, Chácara Cujo das último Camélias. presidente que vendeu o estádio foi o Joaquim José Felizardo. Era o que- presidente do clube quando foi vendido o clube. Vendeu para o cemitério, né? E foi enterrado na igreja. Enterramos ele Mas em me homenagem impressiona lá. Pelotas, que é uma cidade com uma Sim, população bom, grande, aí como tem- nível. Mas aí- escuta só a pergunta. Com uma população Eu quero escrever essas 3 de, frases. de trabalhadores, etc., quer dizer, que tem uma classe operária grande, que tem gente vamos dizer, que normalmente fornece em outras cidades os jogadores para os clubes de futebol, e Pelotas não investe nas divisões de base, traz jogadores velhos, jogadores envelhecidos, jogadores que sobraram dos outros times. Por que Pelotas, aquele jogador de Pelotas que jogou na seleção brasileira, jogou no Grêmio, que tem uma formação de atletas lá em Pelotas? O Emerson. Emerson. Ele negou Emerson. Ele E negociou por com o que Brasil não- a e formação. por que Essa não- categoria de base do Brasil é o Pois o projeto do Emerson. ali pode ser o futuro do Brasil. Mais ou menos. O problema todo é o seguinte. O problema todo Rio da Grande Zona também, Sul- Rio Grande também não O investe problema todo da no. Zona Sul, o problema todo do atraso futebolístico na Zona Sul foi quando surge essa financeirização de tudo. Né? O Rio Grande e Pelotas são cidades que se Agora, desindustrializaram. Uma pequena correção para te Mas Rio atualizar. Grande teve um boom de desenvolvimento. Mas né, o com a Polo indústria- Naval, Rio Grande é uma Viu, cidade. Joaquim, não se usa mais financiarização. Não é finalização mais que se usa. É monetização agora. Não, financiarização. Não, é agora- o capital financeiro mesmo. Não. A monetização é uma maneira de falar de dinheiro em lugar de capital financeiro. É capital financeiro. Não, mas é financiarização. Sim, mas estou dizendo... A monetização é moeda. Tá bom, mas deixa ele falar. Qual é a A aí não tem dinheiro. A Né? questão toda não é questão de dinheiro. A questão é o seguinte. A especulação O imobiliária. mestre mandou calar a boca. Deixa ele falar, significa cala a boca. Fica na tua. Aqueles grandes campos de futebol que tinha em Porto Alegre, porque Porto Alegre não tinha categoria de base também.
Porto Alegre, o que tinha? Tá, como não tinha, o Renner era famoso pelas categorias de base. O que tinha em Porto Alegre? Tinha times pequenos, formando jogadores. Quando o Brasil tinha aquele célebre time do Paulo de Souza Lobo, o galego, o grande mestre do futebol gaúcho, um dos grandes mestres do futebol gaúcho, que ensinou a ser treinador, Filipão, que ensinou a ser treinador. O que é famoso por uma bobagem que ele disse, né? Uma bobagem nacional. Bobagem histórica. Bobagem histórica. Histórica, mas ficou boa aquela frase. Ele era famoso porque ele era um grande treinador. Não, mas famoso por essa bobagem histórica. A bobagem histórica, a frase dele que virou uma bobagem que virou uma coisa histórica. Que o Grêmio Inter só ganhava o campeonato local. Tinha que se preocupar com o campeonato gaúcho. Campeão mundial. Não, mas isso naquela época era mais ou menos isso. Na Copa do Brasil eles não foram. Não. O que tinha na Copa do Brasil? Ele quis pejorar o Grêmio e o Inter. Aqueles treinadores folclóricos, né? Faz parte daquele grupo. Folclórico. O Paulo de Souza Lobo não era folclórico. Paulo de Souza Lobo era um grande treinador. Não, o Daltro Menezes também era bom treinador, mas era folclórico. Assim, ó, tu tá falando de Pelé. Jogava as camisas pra cima e pega. Não. Divirta-se. Paulo de Souza Lobo. O Pelé. Tu tá falando. Fala do Pelé. Exatamente, já vamos falar. Sabia que o Pelé quase foi jogar em Pelotas? Exatamente. Essa história é fantástica. Sabia dessa? Essa história é Era com Brenner, né? Não, essa história é fantástica. Com Brauner. Brauner. E trocar pelo Brauner. Não, senhor. Por qual é que ia trocar? Calma. O Pelotas forneceu 2 jogadores para a seleção. O Joaquinzinho. Não, Joaquinzinho eu conheci, cheguei aí depois. Jogou com ele? Não. Era Joaquim e Joaquinzinho. Bedeu e Bedeuzinho. Não. João e Joãozinho. A seleção campeã do PAN tinha um zagueiro que era de Pelotas. É o Duarte. O Duarte. Isso. E o Duarte, o Santos saiu a jogar para arrecadar dinheiro, saiu a jogar amistosos pelo Brasil com inteiro. Com o Pelé com 16 anos. E foi jogar contra o Brasil em Pelotas. E terminado o jogo, o Duarte estava chegado da seleção... O Duarte era do Pelotas, não do Brasil. Do Brasil. Do Pelotas era o Tábua, era o outro zagueiro. Qual é? O Tábua. E o Spielmann, eram os zagueiros do Pelotas. Não, o Duarte era do Pelotas. Não, senhor, o zagueiro do Brasil. Cara, vê aí. Zagueiro do Brasil. Mas os caras gostam. Vê o Duarte aí. Duarte, zagueiro do PAN, jogador do Brasil de Pelotas. Duarte, zagueiro do Brasil. Da seleção pan-americana. O Spielmann, que era do Pelotas. 1956. Spielmann, que era do Pelotas. Seleção de 1956. Aí o Brasil chegou e disse, o Brasil chegou e disse, tá aí, o que vocês nos oferecem pelo Duarte? O chinesinho jogou em 55, não em 65. Hein? O chinesinho em 55, eu tinha dito 65. Aí o Brasil, o Santos, a direção do Santos, chegou e disse, olha, nós oferecemos em troca aquele negrinho. Mas em troca de quem? Do Duarte, aquele negrinho. Não era o Brauner? Não. Brauner nem foi um grande... O Duarte foi o jogador, que foi o zagueiro da seleção, o zagueiro titular. O único jogador não da dupla Grenal que foi titular. O Joãozinho era reserva, goleiro. Hein? O Joãozinho era reserva, goleiro. Não, mas titular da seleção era o Duarte, o único jogador que não era da dupla Grenal. Fala do Pelé porque o nosso tempo estourou. Bom, e o Pelé então não foi aceito pelo Brasil. E o Duarte um dia virou professor de português num colégio lá em Pelotas, e o pessoal na Copa de 70 falando sobre futebol, sobre isso, sobre o Pelé, sobre não sei o quê, e o Duarte ficava quieto na sala dos professores. E o pessoal perguntou, por que está quieto, não está prestando atenção? E tal. Eu disse, não, eu não vou nem falar com vocês, estão falando do Pelé, e eu sou um cara assim que o Santos ofereceu o Pelé por mim no meu time, e o meu time não aceitou. O único jogador que pode dizer no mundo que foi superior ao Pelé fui eu. Porque o Santos quis me contratar e me ofereceu o Pelé em troca para o Chavante, e o Chavante não aceitou. Achou o Duarte aí? Ele já Não, tranquilo. Seleção de 60. Duarte, zagueiro do Brasil, na década de 50. Seleção Pan-Americana de 66. Para justificar, mestre. Não, deve Brasil, ser dele de lá, né? Não, deve ter razão, né? Filho do Duarte é professor de Educação Física aqui em Porto Alegre, e o filho do neto do Duarte jogou no time da ABB. Viu, Joaquim? Olha, futebol de salão. Gente muito boa. Escolhi um verbo para te homenagear, para encerrar o Barba, Cabelo e Bigode. Nosso convidado, Joaquim Terra, mestre, começou claudicando. Começou claudicando. Sabe por que esse nome claudicando? Sabe de onde é que vem? Vamos lá, diga. Sabia? Não, é o mestre, o imperador Cláudio, do romano, que puxava na perna. Aí ele claudicava. Tinha uma perna... Claudicando vem do latim também. Então, post-scriptum tem
toda a razão de me encher de orgulho. O Cláudio. Claro. Cláudio Scaba. Cláudio, imperador Então, Cláudio. olha, escolhi a palavra correta, o verbo correto para homenagear Ele claudicou. Claudicou. ele Ele se entrou, pejorou também. pejorou, eu pejorei ele e tal, mas ele começou claudicando. Mas ele foi bem no programa de hoje, considerando. Não, ele começou claudicando. Segundo tempo ele foi melhor. Melhorando. Primeiro tempo ele claudicou muito. Eu tô achando ainda que o Duarte jogava no Pelotas, mas vamos ver. Na próxima nós vamos esclarecer isso. Joaquinzinho jogou no Brasil também. Joaquim, sim. Eu Jogou no Fluminense depois. Foi pro Fluminense, Corinthians, Fluminense. Com o Breno Melo. Hein? Com o Breno Melo também. O Joaquinzinho primeiro foi pro Nós Corinthians. vamos te deixar- Era do Areialense. Escuta. No Amador era do preciso Guri no Areialense. Eu preciso encerrar o programa, mas vou te deixar com 1 ou 2 incumbências, já que tu claudicou na primeira etapa do programa. Te prepara um pouco melhor para saber quem foi o Vevé para falar melhor. E o sobre Breno Melo. Vevé. Não me vem com Veronese de Veranópolis, que, porra, era uma fábrica de gaita. Vai pesquisar, né? Esse professor tem que pesquisar. Um professor pesquisa. Fábrica de gaita lá em Rio Grande era tu falsificar dinheiro, né, cara? O gaiteiro. Tinha um jogador do Grande chamado Não, lá em Gaiteiro. Rio Grande, mas- fábrica de gaita era dinheiro falsificado. Então tá. Fábrica de dinheiro Estourou falso. nosso tempo. Estourou 60. Barba, Cabelo e Bigode volta na próxima Muito terça. obrigado, muito obrigado. Feito. Um abraço. Desculpe os ouvintes.